Hebreus capítulo 9, a partir do verso 27, versos 27 e 28, é o texto que nós vamos ler. Diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite, por tudo que já aconteceu aqui hoje, pedimos que o Senhor continue nos abençoando agora nesse tempo de ministração e de meditação da Sua palavra. Pedimos que o Senhor venha abrir as nossas mentes, nosso entendimento, e pedimos que o Senhor leve, Senhor, realmente toda a fortaleza para o cativeiro. Prenda, Senhor, nas Tuas mãos todo o tipo de iniciativa contrária à Tua palavra, para que nós possamos recebê-la com o coração iluminado pela força e luz do Teu Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque como é um tema doutrinário e não é necessariamente o estilo de mensagem que nós usamos pregar no domingo, geralmente no domingo nós ministramos sobre vida cristã, ministramos uma palavra motivacional, enfim, e principalmente considerando que estamos comemorando um aniversário. Então eu gostaria que você estivesse muito atento, porque se você perde um pensamento, você pode comprometer todo o restante da palavra. Então, o tema, queridos, que nós vamos desenvolver hoje é esse: reencarnação. Eu gostaria de começar definindo. Reencarnação é a crença de que, após a morte, a alma de um ser humano retorna à vida com um outro corpo. Eu acredito que todo mundo saiba disso. Reencarnação, então, dentro da visão doutrinária reencarnacionista, é a crença de que, após a morte, a alma de um ser humano retorna à vida com outro corpo. A doutrina da reencarnação, ela surgiu no norte da Índia, entre os anos 1000 e anos 600 antes de Cristo. Portanto, é uma linha doutrinária, ou uma ideia doutrinária que tem pelo menos 2.600 anos de existência. Isso não significa que seja mais antiga do que o cristianismo, embora o cristianismo tenha oficialmente 2.000 anos, porque o cristianismo, ele na verdade é profetizado desde os primórdios do Antigo Testamento. Na verdade, o cristianismo, ele não nasceu abruptamente de um momento para o outro. O cristianismo, ele foi plantado, implantado dia a dia através da visão de Deus para o seu povo. A primeira referência acerca da ideia de reencarnação tem no mínimo, então, como eu disse, 2.600 anos, e aparece nas escrituras sagradas do hinduísmo, que é a maior religião da Índia. Então, a primeira referência escrita acerca de reencarnação consta nos escritos hindus, nos escritos que têm aproximadamente, então, como eu disse, 2.600 anos. Como o hinduísmo, ele é uma espécie de progenitor da maioria das religiões orientais, essas religiões, elas então se incumbiram de repassar por todo o mundo a teoria de que a alma habita diversos e diferentes corpos, através dos séculos e em vários mundos, não só necessariamente no nosso mundo, mas de acordo com a linha e visão de alguns, em muitos mundos. Eu acredito que a maioria, se não todos aqui, já ouviram falar acerca da linha reencarnacionista, da ideia de reencarnação. Morremos, voltamos a encarnar para completar a obra ou pagar, purgar um determinado karma ou pecado que a gente ainda tem. Aí, com o passar do tempo, morremos outra vez, reencarnamos e assim sucessivamente, até se estabelecer uma purificação da alma e uma condição de estar vivendo numa outra dimensão. A ideia, então, seria mais ou menos essa. No século 6 a.C., uma nova religião foi organizada na Índia, que é o budismo. Acredito que todos aqui já ouviram falar também do budismo. Ele foi fundado por um homem chamado Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, que viveu entre 563 e 483 antes de Cristo.
Foi essa época em que Buda viveu. Buda, ele era contemporâneo dos profetas bíblicos Ageu, Zacarias e Malaquias. Portanto, enquanto ele recebia o que ele chamou de revelação, iluminação, enfim, profetas bíblicos continuavam profetizando em lugares diferentes. Provavelmente um não tinha contato com o outro, até conhecimento um do outro. De certa forma, duas linhas começaram a desenvolver-se simultaneamente em lugares e em contextos diferentes. A doutrina da reencarnação, na verdade, ganhou força, ganhou impulso na França, por meio de um médico chamado Hippolyte Léon, que adotou posteriormente o nome de Allan Kardec, de quem ele se dizia reencarnação. Allan Kardec foi um artista antigo, anterior a esse homem, Hippolyte Léon, que acreditou ser a reencarnação dele e então adotou o seu nome. Para quem não sabe, Allan Kardec, portanto, não é o nome original do sujeito que trouxe a doutrina ou impulsionou por todo mundo a doutrina da reencarnação. Com a publicação do livro chamado Livro dos Espíritos, em abril de 1857, Kardec deu início então a uma nova religião, conhecida como Espiritismo ou Kardecismo, que eu acredito que seja a religião reencarnacionista mais conhecida ou com a qual nós mais temos contato dentro do nosso contexto brasileiro. Hoje, os reencarnacionistas mais conhecidos no Brasil são os hindus, o hinduísmo, o budismo, os rosas cruz, espiritismo, a teosofia, o racionalismo cristão, Seixonoye, a Igreja Messiânica Mundial, a Legião da Boa Vontade, Hare Krishna, e a Umbanda, que é a religião africana que traz aí a representação do reencarnacionismo. O Brasil, ele é o berço não apenas do racionalismo cristão e da Legião da Boa Vontade, como também do chamado Vale do Amanhecer, que provavelmente alguns de vocês já ouviram falar, também uma religião reencarnacionista, fundada em 1957 pela sergipana Neiva Chaves, mais conhecida como Tia Neiva. A Tia Neiva fundou essa religião. Além dos espíritas assumidos, há também milhões de brasileiros que se declaram, milhões de brasileiros que se declaram católicos e que acreditam na doutrina da reencarnação, embora a reencarnação não seja uma doutrina católica. E isso significa, então, que aqueles que se dizem cristãos, seja católico, evangélico, e acredita na doutrina da reencarnação, o que nós pretendemos é justamente hoje mostrar que as duas linhas ou as duas visões são absolutamente antagônicas e que nós não temos como sustentar a doutrina reencarnacionista à luz da palavra de Deus e à luz da visão bíblica para as nossas vidas. O texto que nós acabamos de ler parece ser muito claro. Aos homens está ordenado morrerem uma única vez e depois disso segue-se o juízo, da mesma forma que Jesus se entregou uma única vez por toda a humanidade. Queridos, eu gostaria então de desenvolver essa ministração em 5 pontos, tentando mostrar alguns princípios bíblicos que norteiam a nossa fé e que são, na verdade, incompatíveis com os princípios mostrados aqui, ou os princípios que regem as leis chamadas reencarnacionistas. A primeira questão que nós, cristãos evangélicos, deveríamos considerar é que a reencarnação é conflitante com a obra expiatória de Cristo. Eu vou repetir. A reencarnação, ela é conflitante com a obra expiatória de Cristo. É importante nós entendermos, aliás, é absolutamente importante que nós, como cristãos evangélicos, compreendamos o que Jesus foi fazer na cruz. Porque, por incrível que pareça, alguns cristãos evangélicos ainda não entendem isso. Então é importante entendermos o objetivo da crucificação de Cristo. Jesus, ele
ele subiu à cruz por alguns motivos específicos, e nós precisamos resgatar a teologia da salvação, ou seja, o motivo, a razão que levou Jesus a ir à cruz, porque às vezes nós não compreendemos. A gente canta frases do tipo, Deus Pai o abandonou, nós cantamos ainda há pouco, e eu estava ali meditando, considerando exatamente isso. Será que todo cristão entende essa frase? Deus Pai o abandonou. Como assim? Jesus estava na cruz e Deus Pai o abandonou. Isso faz parte da obra redentora de Cristo, não foi um acidente. Jesus sabia que aquilo ia acontecer, e ele orou antes de ir para a cruz justamente sobre isso. Afasta de mim esse cálice, porque ele tinha como gente, como homem, esse receio, ele temia o momento da separação com o Pai, e entendendo Jesus que o pecado da humanidade viria sobre ele, e que o pecado não poderia de alguma forma estar em contato com o Pai, porque o Pai é santo, Deus teria que se ausentar naquele momento da cruz. Então foi um momento temido pelo próprio Senhor Jesus. De qualquer forma, amados, a teologia da cruz mostra que Adão, ele pecou e ele destruiu a comunhão entre Deus e o homem. Cristo, ele veio justamente para refazer esse caminho entre Deus e o ser humano. Cristo morreu para trazer de volta a comunhão, a possibilidade de contato entre Deus e o homem. Ao contrário do que muitos acreditam, pensam, ou pelo menos na prática mostram isso, Cristo não morreu para nos fazer felizes. Ele pode nos fazer felizes, mas esse não foi o objetivo da crucificação. Ele não morreu para te curar ou para prosperar a sua vida. Ele pode fazer tudo isso, mas Cristo morreu para expiar os seus pecados. Cristo morreu para cobrir os seus pecados. Cristo morreu para nos trazer de volta a comunhão com o Pai, para possibilitar essa comunhão. Foi esse o objetivo da morte expiatória de Jesus. E é justamente por isso que a doutrina da reencarnação é incompatível com a obra realizada na cruz. Porque, queridos, ouçam o que a Bíblia diz. Em Romanos capítulo 8, verso 1 está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 e 18. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Romanos, capítulo 5, versos 8 e 9, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E finalmente, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos e por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Preste atenção no final do versículo, o apóstolo Paulo diz, não vem de obras para que ninguém se glorie. Esses textos, na verdade, são determinantes entre muitos outros que se encontram na Escritura. Amados, se há reencarnação, Cristo morreu à toa, porque a doutrina reencarnacionista ensina que eu preciso morrer e reviver e nascer de novo e morrer de novo para expiar os meus pecados, para que eu me purifique. Mas a palavra de Deus diz que Cristo morreu pelos nossos pecados uma única vez. A palavra de Deus nos ensina que Jesus foi na cruz para expiar o nosso pecado. A palavra de Deus nos ensina que a salvação é pela fé e não por obras, não vem de nós. Não há nada que nós possamos fazer para melhorar, para ajudar a nossa salvação, para que nós não nos gloriemos. Porque se eu posso chegar ao céu, se eu posso chegar numa dimensão superior por meu próprio sacrifício, por minhas obras, por ser bonzinho, então eu não preciso de Jesus. Jesus morreu à toa. Você entende isso? Se a reencarnação existe, Jesus morreu à toa. Não faz sentido a obra da cruz. Reencarnação e expiação na cruz não podem viver simultaneamente.
ou existe reencarnação, ou Jesus Cristo estava fazendo o papel de bobo na cruz, porque ele não expiou nada, porque eu vou precisar morrer e renascer outra vez, e viver novamente, pagar meu pecado de novo, para que eu possa herdar alguma coisa. Mas a Bíblia diz que ele morreu pelos meus pecados. Então o primeiro argumento que nós usaríamos é justamente esse: a reencarnação é conflitante com a obra expiatória de Cristo. A reencarnação afronta a cruz. A segunda colocação que eu gostaria de fazer é que a reencarnação não pode ser sustentada biblicamente. Além dela afrontar a cruz, ela não pode ser sustentada dentro dos princípios bíblicos. Ouça, o budismo, o hinduísmo e a maioria das religiões reencarnacionistas não possuem qualquer ligação com a Bíblia. Então, nesse sentido, nós diríamos que eles têm todo o direito de acreditar no que eles quiserem. Ninguém é obrigado a acreditar na Bíblia. Mas o preocupante, considerando que as suas ideias provêm dos seus próprios livros, mas o preocupante é que o espírito kardecista se diz cristão. O espiritismo kardecista acredita que eles são cristãos. Logo, eles tentam usar a Bíblia para apoiar as suas linhas doutrinárias. Então, esse é o nosso problema. Nós precisamos pensar biblicamente se há motivo para isso, se há base bíblica para se acreditar dessa forma. Vejam os principais argumentos usados pelo espiritismo kardecista para tentar apoiar a visão de reencarnação na Bíblia. São 3 as ideias principais. Em primeiro lugar, eles acreditam que Jesus ensinou a reencarnação em João 3. Em segundo lugar, eles acreditam que a Bíblia ensina que João Batista era Elias reencarnado. E em terceiro lugar, eles mostram a experiência do Monte da Transfiguração, argumentando que ali é provado a reencarnação, considerando que Jesus, Pedro, Tiago e João tiveram uma experiência com mortos, ou seja, Elias e Moisés, e que, portanto, a Bíblia apoia a ideia da reencarnação. Nós vamos tentar mostrar individualmente cada ponto, mostrando que nada disso tem sentido, mas que num ponto de vista leigo, a gente acaba pensando que há algum tipo de base para isso. Vamos começar mostrando João capítulo 3. Para quem não conhece o contexto, um homem chamado Nicodemos, ele foi procurar Jesus à noite. Não havia ninguém por perto, ao que tudo indica, e ele então chegou com palavras bajuladoras para Jesus, mostrando crer que Jesus era um profeta, era de Deus, porque ninguém poderia fazer as obras que ele fazia sem ser de Deus. E Nicodemos, ao que tudo indica, ele até tinha fé, ele até acreditava mesmo no que ele estava falando, porém, ele era um judeu praticante, ele era um dos líderes do judaísmo, e ele não queria ser visto com Jesus, porque isso era comprometedor. E então Jesus disse assim para ele, depois de ouvir as palavras bajuladoras dele: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu não sei se Nicodemos, na época, tinha tido algum tipo de informação acerca de uma religião que já estava se desenvolvendo no Oriente, através do hinduísmo. Provavelmente não. Talvez ele não tenha compreendido mesmo a palavra de Jesus e perguntou: como pode um homem nascer outra vez? Vai voltar para o ventre da mãe? Ou seja, ele de alguma forma ensaiou a ideia de nascer de novo no sentido literal. E Jesus, na verdade, tinha tudo em mãos para confirmar e dizer exatamente isso. Se Jesus ele queria nesse texto ensinar a reencarnação, ou se ele queria mostrar para as pessoas que essa era a verdade acerca da vida espiritual, tudo que ele tinha a dizer é:
exato. Mas ao contrário disso, ele disse, não é nada disso. Ele disse, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. E Espírito no texto aparece com letra maiúscula, água não. Ele estava falando de uma experiência pessoal que passa a sensação de que nós somos outras pessoas. E isso é algo muito simples de entender, queridos. Todos aqui que tiveram uma experiência com Cristo, quantos aqui acreditam ter tido uma experiência com Cristo? Levanta a mão. Eu queria que você fizesse um teste. Você mesmo pode comprovar se você teve uma experiência com Cristo ou não. Algum amigo seu da época em que você, anterior à sua experiência com Deus, já chegou para você e disse assim, cara, você depois que entrou para a igreja, você parece uma outra pessoa. Cara, você mudou tanto. Como alterou? Você está diferente. Se você já passou por essa experiência, certamente você nasceu de novo. Você é uma outra criatura. Você é uma nova criatura. É a isso que Jesus estava se referindo. Quando nós conhecemos Jesus, embora sejamos as mesmas pessoas, nós temos reações diferentes acerca do pecado. Nós temos reações diferentes acerca dos desdobramentos da vida. Nós somos outras pessoas, porque nascemos de novo, nascemos da água, porque tivemos uma experiência de purificação na nossa vida, que foi mostrada fisicamente através do batismo, e nascemos sobretudo do Espírito Santo, que nos recriou interiormente. Era disso que Jesus estava falando. E se não fosse disso que ele estaria falando, ele continuou a sua conversa com Nicodemos, e no verso 16, ele disse o seguinte para Nicodemos. O que ele disse no verso 16? João capítulo 3, verso 16. Vamos lá, vamos juntos? Porque Deus amou o mundo. Você não acha curioso que Jesus tenha dito isso? Que é, segundo os teólogos, o resumo do Evangelho. Esse versículo, segundo a teologia, é o versículo central da Bíblia. Você não acha estranho que Jesus tenha dito justamente para o homem que falou sobre nascer de novo e que pensou de alguma forma nessa possibilidade de pagar pecados por si mesmo para nascer de novo, no sentido literal, que Jesus tenha dito para ele, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus apontou para Nicodemos que não há como herdar a salvação, não há como ser salvo, a não ser através da cruz, a não ser através do sacrifício que ele, Jesus, faria. Ou seja, acreditar que Jesus ensinou sobre reencarnação para Nicodemos é uma manipulação, porque isso não encontra base na Escritura. O segundo argumento usado, de que João Batista era Elias reencarnado, é uma outra aberração teológica. Deus havia dito que enviaria Elias antes do dia do Senhor, e essa promessa tinha sido feita lá no Antigo Testamento. Entretanto, queridos, quando Deus falou que enviaria Elias, ele não estava em hipótese alguma pensando em reencarnação. Ele estava falando de alguém que viria no estilo de Elias. Ele estava pensando em alguém que viria com o mesmo mover espiritual de Elias. Ele estava pensando em alguém que viria com o mesmo cunho profético, a mesma veia profética que Elias veio. E observe, se reencarnar é o ato ou o efeito de voltar a existir em outro corpo, é evidente que um vivo não pode ser encarnação de alguém que nunca morreu. Segundo Reis, capítulo 2, verso 11, diz que Elias foi transladado, ele foi levado vivo ao céu. Se há alguém na Bíblia que não poderia reencarnar em ninguém, caso a reencarnação existisse, esse alguém é exatamente Elias, porque Elias nunca morreu. E alguém, antes de morrer, segundo a própria linha espírita, não pode reencarnar. Logo,
é uma baboseira acreditar que João Batista era Elias reencarnado, porque Elias não morreu. O segundo argumento é que os judeus criam em ressurreição e não em reencarnação. Eles criam que Elias poderia aparecer ressuscitado, ou poderia reaparecer, porque ele havia sido transladado. Eles acreditavam que Elias reapareceria. Ouça o pensamento do rei Herodes. Herodes tinha acabado de matar João Batista, e então Jesus estava aparecendo, estava no auge do seu ministério, ressuscitando mortos, curando enfermos, e Herodes ficou extremamente preocupado. Ouça as palavras de Herodes. Lucas capítulo 9, versos 7 e 8. E o tetrarca Herodes, ouvindo todas as coisas que por ele, Jesus, havia sido feitas, ele estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha reaparecido, e outros que seria um dos profetas antigos ressuscitado. O termo aparece 3 vezes, 2 vezes como ressuscitado e 1 vez como aparecido, mas em momento algum aparece reencarnado, porque eles não criam dessa forma. Os judeus criam que João Batista, que Elias viria, mas criam nisso justamente porque ele foi transladado, ele foi tomado. Então eles acreditavam que Elias voltaria para estar ministrando a palavra, para estar ministrando o evangelho. Mas na verdade João Batista não era Elias. João Batista, na verdade, seria até a pessoa indicada para responder isso, né? Será que João Batista era Elias? Em João capítulo 1, verso 21, perguntaram para ele, você é Elias? E ele respondeu, não, eu não sou. João capítulo 1, verso 21. João capítulo 1, verso 21, o próprio João Batista está dizendo, eu não sou Elias. E como a Bíblia diz então, que Elias viria? Jesus ele disse assim, se vocês querem dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Mateus 11, 14, ouça, este tem muitas vezes o valor ou o sentido de isso é como, ou este representa. E esse termo, este é o Elias que deveria vir, é o mesmo termo usado por Jesus quando a sua mãe e os seus irmãos foram procurar e tentar levá-lo para casa. E foram levar informação para ele. Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora querendo te levar. E ele usou o mesmo termo, ele diz, minha mãe e meus irmãos, e olhando para os discípulos disse, esses são minha mãe e meus irmãos. Mesmo termo que ele usou, este é o Elias que havia de vir. Ou seja, isso representa, esses representam minha mãe e irmãos, esse representa o Elias que havia de vir, porque era o mesmo espírito no sentido de veia profética, no sentido de estilo, até a forma de se vestir era muito semelhante, e o que eles comiam, a forma de se alimentar e onde moravam, havia realmente muita semelhança entre as partes. E o terceiro e último argumento usado pelos reencarnacionistas é justamente a experiência do Monte da Transfiguração. Segundo eles, isso prova a teoria da reencarnação. Só para relembrar, amados, no Monte da Transfiguração, Jesus subiu para orar, e estava com ele João, Pedro e Tiago, e então diz o texto da palavra de Deus que Jesus se transfigurou. Se você quer a referência, Mateus 17, a partir do 1º versículo, Jesus se transfigurou, e ele foi envolvido por uma nuvem, e apareceram para ele Elias e Moisés. E Pedro então disse, é muito bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para você, Jesus, outra para Elias e outra para Moisés, para que a gente possa ficar por aqui, porque o ambiente estava muito bom. Como que eles tiveram contato com mortos, considerando, ou pelo menos um morto, porque Elias não havia morrido, considerando que nós não podemos ter contato com mortos, que a Bíblia proíbe a consulta de mortos. Ouça, a única pessoa que teve contato de fato com Moisés e Elias foi Jesus. Os discípulos não tiveram. Jesus se transfigurou para ir a eles, e não eles vieram a Jesus. Agora ouça,
considerando que só quem teve contato com eles foi Jesus, e os outros 3 viram porque estavam perto, considerem essas 3 colocações. Em primeiro lugar, a Bíblia diz em Jó capítulo 26, verso 6, que a morte está nua diante de Deus, e Jesus é Deus. Portanto, não havia qualquer problema Jesus ter contato com alguém que havia morrido. Porque, em segundo lugar, de acordo com Mateus 22, 32, todos estão vivos diante de Deus. Vocês lembram o argumento que Jesus usou para falar que ele era anterior ao próprio Abraão? E falar sobre a existência ou a realidade da ressurreição dos mortos? Ele disse assim: se os mortos não ressuscitam, como está escrito? Como Deus falou, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E eles não sabiam o que responder, porque quando Deus falou isso, ambos já haviam morrido. E Deus não falou eu era, mas eu sou. Ou seja, para Deus todos estavam vivos. Ninguém está morto diante de Deus, porque no momento que nós morremos, nós seguimos para o juízo. O texto que acabamos de ler diz, porque o homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Ninguém está morto diante de Deus. Diante de Deus todos estão vivos. E, em último lugar, a Bíblia diz em Romanos 14, 9, que Jesus é Senhor dos mortos e dos vivos. Jesus é Deus, e portanto não há qualquer problema de Jesus ter tido contato com esses 2 profetas. Então, amados, a reencarnação, ela na verdade é um contraste, ela não pode ser sustentada biblicamente. A terceira argumentação que nós usaríamos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, é que a reencarnação ela fere princípios das ciências sociais. Ela não coaduna com as ideias e pensamentos de algumas ciências, chamadas de ciências sociais, embora se argumente que seja a doutrina mais lógica e justa, e nós vamos ver que é justamente o contrário. Só para a gente entender, ciências sociais é um ramo da ciência que estuda os aspectos sociais do mundo humano, a vida social de indivíduos e de grupos. Entre outras, são chamadas de ciências sociais: antropologia, filosofia, psicologia e direito. Ouça, o antropólogo Joel Kandal, em seu livro Memória e Identidade, ele disse: memória e identidade estão indissoluvelmente ligadas. Eu vou repetir o que o antropólogo disse. Ele disse que memória e identidade estão indissoluvelmente ligadas, ou seja, não há como desligar, como separar memória e identidade. Se eu perco a memória, eu perco a minha identidade. A filosofia diz que a memória é a garantia de nossa própria identidade. Ou seja, quando perdemos a memória, perdemos o eu, quem nós somos. Agora ouça, se reencarno em uma outra pessoa e não tenho memória da vida passada, logo, eu perdi a identidade, eu sou uma outra pessoa. Isso é ciência, ciência social. Alguém aqui lembra de uma suposta encarnação anterior? Ninguém. Você morre, você esquece absolutamente tudo, perde a memória e depois você encarna novamente sem lembrança alguma. Se a sua identidade está ligada à sua memória, é óbvio que se você vai pagar por uma vida que você teoricamente teve no passado e não lembra, não tem lembrança nenhuma, e a memória é justamente o que te identifica como ser humano, como gente, então quem vai pagar o pato é outra pessoa, porque eu sou quem eu tenho a memória de ser. Não sou eu que estou falando isso, eu não sou antropólogo, eu não sou filósofo, e não sou psicólogo e nem advogado. Vamos falar sobre os 2 pontos a seguir. Você entende isso, amados? A reencarnação, portanto, é uma injustiça,
porque alguém paga por algo que não sabe que fez. A psicologia define memória como o processo cognitivo que inclui, consolida e recupera toda a informação que aprendemos. A memória é a função mental que permite reter a informação, ou seja, aprender. Ouça, eu vou repetir o que a psicologia diz. A psicologia define memória como o processo cognitivo que inclui, consolida e recupera toda a informação que aprendemos. A memória é a função mental que permite reter a informação, ou seja, aprender. Isso significa que se não há memória, não há aprendizado. Logo, não há crescimento. Ora, se eu vou reencarnar justamente para crescer, para desenvolver espiritualmente, sem memória não há crescimento, então, por favor, basta pensar para a gente perceber que isso não faz sentido. Ouça o que Allan Kardec disse. Ele disse: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Aliás, essa frase está escrita no seu túmulo, porque é a base do seu princípio. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. O problema é que não há como progredir sempre sem memória. E se perde-se a memória para reencarnar e sem a memória, não há evolução e aprendizado. Portanto, não há como crescer. Você entende isso? Está acompanhando? Quem está comigo? Amém? Amém. Pô, fiquei a semana todinha estudando isso, vocês pegam rapidinho, hein? Fiquei estudando um monte aí. Então, amados, há algo errado com a reencarnação, porque fere um processo lógico. A reencarnação também é pelo menos questionada pelo direito. Quantos advogados ou bacharéis em direito nós temos aqui? Levanta a mão. Pode levantar bem altão assim. Lá na galeria tem 2, 3. Aqui embaixo tem mais 1, 4, 5, 6. Então, se eu errar aí, vocês me corrijam, tá? Porque eu dei uma estudada, fiz umas consultinhas aqui e ali. Então, vocês me corrijam sem nenhum problema. Porque os argumentos que já usei, nem preciso do argumento legal. Mas vamos tentar. O título 3 do Código Penal brasileiro trata da imputabilidade penal. Certo? Vamos ver se eu entendi o que é imputabilidade. Imputáveis são as pessoas que podem ser imputadas por um crime, elas podem responder pelo mal ou dano que elas causaram. Essas são as pessoas imputáveis. As inimputáveis são aquelas que não têm condições de responder por um dano que causou, correto? Cadê os advogados? É mais ou menos isso? É exatamente isso? Então já é. Então vamos lá. O artigo 26 do mesmo título trata exatamente da inimputabilidade, ou dos inimputáveis, ou seja, das pessoas que são incapazes de responder pelos seus atos. O artigo 26 diz assim: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, no momento do ilícito, no momento do crime, no momento do erro, se a pessoa era incapaz de entender que estava errando, ela se torna inimputável. É isso? Então é. Estão dizendo que é. É claro que no momento do ilícito, de acordo com a lei da reencarnação, todos nós somos conscientes. Eu, nesse momento, tenho pleno juízo, pelo menos eu espero que tenha, vocês acreditam que eu tenho, não estariam me ouvindo. Nós temos juízo do que estamos falando, do que estamos ministrando. E se nesse momento cometermos um delito, nós somos responsáveis.
E então um dia vamos a julgamento, e a primeira coisa que determinados advogados tentam é dizer que naquele momento do juízo, as pessoas, elas não estão gozando de faculdade mental apropriada, ou seja, elas não podem responder pelos ilícitos, porque naquele momento elas não têm memória, não têm condições de responderem. Elas vão responder ainda assim, mas elas não vão responder da mesma forma que uma pessoa que goza de todas as suas faculdades mentais. Ou seja, elas vão pagar pelo crime, mas através de um hospital psiquiátrico, através de um tratamento ou de um juízo alternativo, e não da mesma forma que uma pessoa que está absolutamente ciente do que fez. Não é isso? Vai pagar em algum tipo, de alguma forma, como assistência social, algum tipo de hospital psiquiátrico, vai ser detido, mas não vai responder dentro da mesma legitimidade que nós responderíamos, porque ele não tem lembrança do que ele fez. Queridos, nesse sentido, então, as leis, o direito penal brasileiro, que precisa de reforma, inclusive segundo a maioria dos advogados, ainda é melhor e mais justa do que a lei da reencarnação, que não age dessa forma. Eu não me lembro do que eu teria feito numa suposta vida passada, e vou pagar por isso numa outra vida? Então a lei da encarnação, ela é questionável de acordo com o direito também. Alguém sem memória do crime que cometeu não sofrerá pena igual a quem tem a memória. Eu não sei se você já ouviu a frase, uma frase assim bem conhecida, eu acredito, que diz assim: Deus é justo e perfeito. E como explicar sem a reencarnação as injustiças sociais, os defeitos físicos e tal, e tal, e tal? Quantos já ouviram essa frase? Quase todo mundo. Acho interessante essa frase porque ela presume que a reencarnação seja legítima ou seja justa. Agora, amados, se eu estou pagando por uma coisa que eu não tenho consciência que fiz, estou sofrendo dano de algo que já mostramos que não fui eu quem fiz, porque eu não tenho a memória daquilo, foi uma outra pessoa, isso é justo. Como explicar então, sem a doutrina da reencarnação, as injustiças sociais? Algumas semanas atrás, nós ministramos sobre isso, acho que foi justamente, semanas não, meses, né? Porque eu acho que foi no Digitais, que nós falamos sobre as escolhas. Se você quiser falar sobre isso, adquira a mensagem, deve ter aí, chamada Escolhas. Nós, seres humanos, fazemos escolhas. Não adianta amanhã ou depois você reclamar, porque você não teve oportunidades na sua vida. As oportunidades que você terá no seu futuro dependem diretamente das escolhas que você vai fazer hoje. Nós falamos isso sobretudo para os jovens. O jovem hoje que não quer estudar, o jovem hoje que estuda só para passar, não adianta amanhã ou depois ele reclamar porque o filho do fulano do Beltrano teve maiores oportunidades do que ele, porque o filho do Beltrano do fulano chegou lá e ele não chegou. Porque o filho do fulano e Beltrano chegou não necessariamente porque é filho de quem é, mas porque fez a sua parte, fez as suas escolhas. Nós algumas vezes fazemos escolhas erradas na nossa vida pessoal, quando escolhemos alguém para casar. Nós casamos com pessoas que não têm os nossos princípios, não têm ou não acreditam nos mesmos princípios que nós acreditamos. E então o que acontece? O casamento não flui, não dá certo, e nós reclamamos e contestamos junto a Deus. Deus, por que você permitiu isso? O casamento não deu certo, eu era tão apaixonada, e as coisas não funcionaram. Por quê? Porque se fez escolhas erradas. Existem pessoas que no final da vida olham para trás e se lamentam, não gostam da vida que têm, dos desdobramentos que a sua existência tomaram. E então lá na frente reclamam, murmuram, dizendo: não era isso que eu esperava da minha vida, eu acho que eu merecia um futuro melhor, mas no passado fez escolhas equivocadas, permitiu que a sua vida tomasse rumos errados.
Isso acontece em todas as áreas, amados. O nosso país, em parte, está como está, porque nós possibilitamos as coisas acontecerem dessa forma. São os políticos que nós colocamos lá. Portanto, são as nossas escolhas. São as nossas escolhas. Depois das eleições, das últimas eleições, alguém postou uma nota de R$50, dizendo assim embaixo: se você recebeu uma dessa na hora que você votou, guarde com muito cuidado, para que quando você precisar de hospitais de qualidade, estradas boas e você possa usar essa nota. Nós fazemos as nossas escolhas quando votamos por interesses pessoais. Nós fazemos as nossas escolhas todos os dias. Nós estamos destruindo o planeta com as nossas escolhas. Enfim, tudo que nós estamos vivendo é consequência de escolhas que fizemos. Então não adianta colocar a culpa em quem quer que seja. O que nós precisamos fazer é rever os nossos comportamentos para caminharmos da forma como temos que caminhar. E fazer com que, possibilitar que a nossa vida seja de fato uma resposta das escolhas corretas que nós fizemos. O segundo ponto que eu gostaria de desenvolver é que a reencarnação nos conduz a uma postura egoísta. Ouça, de acordo com os princípios bíblicos, nós devemos fazer o bem sem esperar recompensa, é o que diz Mateus capítulo 5, do verso 44 ao 47. Quando você faz o bem esperando o retorno, você não está doando, mas trocando, e nenhuma virtude há nisso. Jesus ele nos ensinou que nós devemos doar e abençoar pelo valor da doação. Ele ensinou em Mateus 6, versos 2 e 3, que ele mostrou, criticando os que davam esmola, esperando reconhecimento, que isso era errado. Nós temos que fazer as coisas que fazemos, não por esperando o retorno, mas fazer porque acreditamos ser o correto. Tiago, no capítulo 2, versos 2 e 4, ele criticou os que tratavam melhor os que tinham poder de contrapartida. Ele diz que quando nós tratamos uma pessoa rica, uma pessoa de posses, melhor do que tratamos um pobrezinho, nós estamos fazendo acepção de pessoas, nós estamos tratando melhor aquele que tem o poder de nos retribuir, o poder de contrapartida. E ele disse que isso é errado. Nós temos que fazer o bem porque acreditamos que fazer o bem é o correto. Devemos fazer o bem porque temos que fazer o bem e pronto, não por nós mesmos. Agora ouça, a Bíblia diz que Deus deu o seu único filho, a doação começou nele, e obviamente Deus não deu o único filho dele para a gente, esperando receber alguma coisa, porque não há absolutamente nada que nós possamos oferecer como contrapartida. Agora veja, a reencarnação está condicionada à lei do karma. A etimologia da palavra karma, ela é dividida em duas partes. O KR quer dizer fazer ou agir. E o sufixo ma, karma, quer dizer efeito. Em resumo, karma quer dizer ação ou efeito da ação. O karma nada mais é, então, um efeito de uma ação passada, ou seja, eu sofro um karma do passado, ou efeito das coisas erradas que eu fiz, então eu tenho um karma negativo, eu preciso purificar o meu karma fazendo o bem. De acordo com a Enciclopédia Livre, este termo não é usado na doutrina espírita codificada por Kardec. A doutrina codificada por Kardec, adota simplesmente o termo causa e efeito, ou usando a terceira lei de Newton, ele usa a metáfora ação e reação, ou seja, você faz e você recebe. Você faz o bem e recebe o bem. Você ajuda e é ajudado. Você faz coisas positivas e então é purificado no seu karma para outra vida. E aquele que está sofrendo para purificar o seu karma. Agora ouça, nós estamos defendendo a ideia de que a lei da reencarnação, ela nos induz a uma visão egoísta. Ouça, as pessoas que acreditam na reencarnação, elas são ensinadas a dar esmola, porque dando esmola, ela purifica o seu karma, ela se purifica. Acontece que o pobre, que está passando fome e necessidade, para se purificar tem que sofrer.
E no que eu dou esmola, eu atrapalho a purificação dele. Logo, ao invés de estar ajudando, eu estou atrapalhando. Eu não estou dando esmola para ele, por ele, estou dando por mim. Não é para ajudar ele, é para purificar o meu karma. Você entende? Se eu acredito na reencarnação e eu ajudo alguém, seja quem quer que seja, eu não estou ajudando a pessoa, eu estou ajudando a mim. Eu estou dando, ajudando, abençoando com o intuito de purificar a minha vida futura. A dele eu estou atrapalhando, porque se eu estou abençoando ele, evitando o sofrimento dele, eu estou atrapalhando a evolução dele, que acontece pelo sofrimento. Ele está ali, ele é pobre, porque ele tem que sofrer aquilo, porque na outra vida ele foi alguém ruim. Então eu estou sendo egoísta. Eu não estou fazendo o bem pelo bem, eu estou fazendo por mim. É essa a ideia que somos induzidos através da ideia de reencarnação. A visão das boas obras, ela é egoísta por essas questões, porque ajuda com intenção de receber. Não se ajuda pelo próximo, mas por si mesmo. Se ajuda visando os seus próprios interesses. E em quinto lugar, rapidamente, a visão da reencarnação torna os que creem nela vulneráveis a ações de demônios. Talvez isso seja o mais grave de tudo. Aliás, tudo é grave. Se eu contesto a crucificação, eu nem sei o que é mais grave, se eu tenho uma visão egoísta, se eu invalido a cruz, se eu estou me posicionando contra a doutrina bíblica. Mas a ideia da reencarnação torna os que creem vulneráveis a ações de demônios. O diabo, ouça isso, amados, o diabo é um ser milenar. De acordo com a cronologia bíblica, ele tem no mínimo 6.000 anos. Existem visões bíblicas acerca disso, da terra com idade antiga, avançada, da terra jovem. Então, na melhor das hipóteses, o diabo tem 6.000 anos de existência, na melhor das hipóteses. Isso significa que ele é um ser extremamente experiente, porque a idade traz experiência. Aliás, alguém advogou a divindade de Jesus usando justamente esse argumento. Todos os grandes líderes espirituais que o mundo conheceu, não sei se você já pensou sobre isso, eles morreram já senhores, gente com 80 anos, 70 anos, 90 anos e, portanto, muito experientes. E a idade traz experiência, traz entendimento, não é assim? Os jovens perdem muito por achar que os pais são ultrapassados. Os jovens perdem muito hoje por não ouvir as pessoas mais velhas. Nós, brasileiros que não temos essa cultura, nós perdemos muito com isso, porque os mais velhos possuem, no mínimo, experiência de vida. Por menos que tenham tido oportunidades de estudo, por menos estudados que sejam, são experientes. A pessoa de maior proeminência na história da humanidade, o sujeito que trouxe palavras mais profundas, que exalavam maior experiência, maior sabedoria, não foi o líder espiritual que morreu com 80 anos ou beirando 100 anos, foi um rapaz que foi pendurado numa cruz com 33 anos de idade. Isso por si só já é algo que tem que nos levar a pensar. Mas ouça, o diabo, então, voltando ao assunto, ele tem pelo menos 6.000 anos de experiência. Imagina se você é páreo para ele. Ele não precisa nem do poder dele, só a experiência ele te põe no bolso. Eu há 23 anos, quando comecei a pastorear a igreja lá de Sumidouro, eu peitei muita situação que tinha que ser peitado. Mas eu tenho que admitir que eu cometi alguns erros, que hoje eu não cometo mais. Não é possível que 23 anos pastoreando, eu não tenha tido ganho experiência, que eu não saiba lidar com maior facilidade com determinadas questões. Imagina o diabo, um ser espiritual milenar, se não tem essa experiência. Quando ele nos leva a acreditar no processo de encarnar, ele acaba desencadeando a questão dos intervalos, porque o
desencarno hoje e só vou encarnar novamente daqui a alguns anos. E nesse intervalo, eu estou em algum lugar me aprimorando, e então eles inserem a possibilidade do contato comigo. E então entra aquilo que nós chamamos de necromancia, o contato com os mortos. Ouça, em primeiro lugar, a Bíblia proíbe o contato com os mortos. O Espiritismo argumenta o seguinte: ora, se a Bíblia proíbe o contato com os mortos, logo é porque é possível fazer contato com os mortos, porque é impossível ou não tem sentido proibir algo que não seria possível fazer. Eu contesto. Deus proibiu a construção da Torre de Babel, e se nós aplicarmos a mesma ideia, nós teremos que concluir que seria possível eles chegarem ao céu. Na Torre de Babel eles falaram: vamos construir uma torre e vamos chegar ao céu, e Deus chegou e desarticulou a obra. Era possível eles tocarem ao céu? Não, mas Deus desarticulou a si mesmo. O fato de Deus proibir a consulta dos mortos não prova que seja possível consultar os mortos, prova apenas que existiam pessoas que tentavam, só isso. Então, eu não vou tentar consultar mortos, porque a Bíblia proíbe, e se a Bíblia proíbe, se é possível ou não é possível, não me interessa. O que me interessa é que eu não vou tentar. Agora, as pessoas que fazem contatos com esses espíritos, elas estão num momento vulnerável. Imagina uma pessoa que perdeu um ente querido. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 13 anos de idade. Se houvesse a possibilidade de conversar com ela, é claro que eu ia querer. Se você tivesse possibilidade de conversar com alguém querido que partiu, é claro que você ia ventilar essa possibilidade. E o diabo, com sua experiência milenar, se aproveita disso. Aí as pessoas dizem assim: pastor, mas falou com a mesma voz. Falou com a mesma voz. Isso daí, gente, tem gente, artistas na TV que fazem. Não precisa ser diabo para isso, não. Precisa ser diabo para isso, não. Tem uns caras que aparecem na internet imitando o Lula, falando, você pensa que é o Lula. Não precisa ser diabo, não. O bicho é experiente, imagina se... Ele falou coisas que só eu sabia, provavelmente porque ele estava lá quando falaram, né? Quando falaram o que você ouviu lá, ele estava lá, ele tinha informação. Gente, nós vivemos na época da informação. Dizem que informação é tudo. O bicho está bem informado. E ele tem informante em tudo quanto é lugar. 1/3 do céu caiu junto com ele, lembra disso? Tem capetada espalhada para tudo quanto é lado. Então é óbvio que ele tem determinadas informações que só ele tem. E nos pega num momento em que nós temos o desejo. E sabe o que acontece? Acontece a mesma coisa que aconteceu com Saul. Saul, a palavra de Deus diz que ele tentou consultar Samuel depois que ele havia morrido. O texto da palavra de Deus nos mostra isso. A Bíblia diz que Saul tentou falar com Deus, resposta de Deus, através dos profetas, através de Urim, mas Deus não lhe respondeu pelos meios legais, e então ele tentou conversar através de Samuel, procurou uma necromante, e tentou contato com o morto. E sabe o que aconteceu? Um demônio apareceu e enganou ele, e ele acreditou que estaria conversando com Samuel. O demônio até profetizou, obviamente, coisa que não se cumpriu. Teria sido a primeira profecia ministrada por Samuel que não se cumpriu, que ele e os seus filhos iriam morrer no dia seguinte, o que não aconteceu. Alguns dos seus filhos não morreram naquela batalha. O texto nos mostra claramente que ele foi enganado, amados. Nós precisamos estar abraçados com a palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versos 19 a 31, nós temos o ensinamento da história do rico e Lázaro. E quando foi solicitado por aquele homem que estava em sofrimento, esse contato, a palavra de Deus diz que Deus disse: há um abismo entre vocês, e quem está aqui não pode ir para lá, e quem está lá não pode vir aqui. E então o homem que estava em sofrimento disse: me permita ir aos meus familiares para falar para eles sobre o lugar que eu estou, para que eles não venham para aqui. E Deus disse: é impossível. Não há como acontecer isso. Eles que creiam
nos profetas, eles que creiam em quem podem, têm legitimidade para ensinar, porque se não ouvem os vivos, o morto é que não vão ouvir mesmo. Foi o argumento de Deus. Foi o argumento de Deus. Mesmo que fosse possível, foi proibido. Amados, nós estamos vivendo os últimos dias, e nos últimos dias, tudo o que nós temos visto se multiplicando, são doutrinas de engano, que não possuem base bíblica, e nós muitas vezes estamos entrando por esses caminhos. Por quê? Porque queremos encontrar caminhos mais fáceis, caminhos confortadores até, que possamos às vezes justificar o nosso pecado. Aqui, na boa, é muito mais fácil eu dizer assim: não, eu sou assim, porque na outra encarnação, eu fiz isso ou aquilo outro, estou pagando, aí eu não consigo me libertar disso, do que se submeter ao amor de Deus e à palavra de Deus e se libertar da situação. É muito mais fácil crer em determinadas coisas desse tipo. Para a gente concluir, nós temos pelo menos 5 bons motivos para não acreditarmos na reencarnação, como nós vimos. Agora ouça o que o próprio Buda disse. Ouça. Buda disse: eu passei pelo curso de muitos nascimentos procurando o construtor dessa morada e não o encontrei. Dor é renascer uma vez após a outra. Buda, no final de sua vida, admitiu que renascer uma vez após a outra era algo doloroso. Ele gostaria de acreditar em algo diferente. Como eu creio que Jesus me resgatou, e depois da minha morte segue-se o juízo. Muitos usam reencarnação para justificarem determinados erros, ao invés de enfrentá-los. Agora veja que o contraste, o problema, paira por todos os lados dentro do Espiritismo. Ouça, um homem chamado Alziro Zarur, fundador da Legião da Boa Vontade, ele declarou-se reencarnação de Allan Kardec. E ele sempre foi um dos líderes do Espiritismo. Posteriormente, um outro homem chamado Chico Xavier, ele também se declarou reencarnação de Allan Kardec. Interessante, primeira colocação. Eu não sei se você já observou, mas ninguém advoga para si ser a reencarnação. Alguém aqui já viu, já ouviu na história da humanidade alguém dizendo assim: eu sou reencarnação de Judas Iscariotes? Alguém já viu? Alguém já viu? Alguém aqui já viu alguém dizendo assim: recebi a iluminação de que eu sou sou a reencarnação de Adolf Hitler? Alguém aqui já viu? Eu sou Hitler. Agora, a rainha da Inglaterra tem um monte. Tem um monte de rainha da Inglaterra. Cleópatra, já teve a reencarnação de Cleópatra. O senhor Chico Xavier e o senhor Alziro Zarur reivindicaram serem a reencarnação de Allan Kardec. O problema é que os dois viveram na mesma época, ou era um ou outro, não tinha como ser os dois. Os dois não podiam ser Allan Kardec simultaneamente. E é isso que nós nos submetemos, a engano, queridos. A engano. Sofre-se sem saber precisamente o porquê. Paga-se os erros das encarnações anteriores sem saber quais foram, e chamo isso de justiça. Eu quero encerrar a palavra, diga graças a Deus. Não é que vocês disseram mesmo? Beleza, eu entendo, eu estou falando mais de 1 hora. Eu quero encerrar. Fica em pé, para você saber que eu estou encerrando mesmo. Eu quero encerrar com uma canção popular indiana que retrata o que é a reencarnação. Ouça o que diz a letra. Quantos nascimentos já passaram
eu não posso contar. Quantos ainda estão por vir? Nenhum homem pode dizer. Mas sei somente isso, e isso é o que sei, é o meu bem, que a dor e a tristeza amargam todo o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. O caminho para o céu não é reencarnação, é Jesus. E esse caminho aqui é de tristeza e amargura, mas o caminho de Jesus é estreito, é apertado, mas é bom, é perfeito e agradável, é o que diz a palavra de Deus. Amado, você quer ir para o céu? Quantos querem aqui? Tem alguém que quer ir para o inferno? Levanta a mão aí. Teve um pregador que insistiu: mais alguém aí quer ir para o inferno? Aí tinha um bêbado e falou assim: ó, pastor, acho que é só eu e você mesmo. O cara está estimulando o cara. Todos nós queremos ir para o céu, amados. E se nós queremos ir para o céu, nós precisamos nos apegar a Jesus, rendendo a nossa vida a Ele. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e ore ao Senhor.